Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos aqui diretamente da Geórgia, Atlanta, para gravar estas aulas e deixar aqui as mensagens e o estudo do Evangelho. Esta semana vamos estudar Elamã, capítulos 13 a 16, e o tema é Boas Novas de Grande Alegria. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor nos adverte por meio de seus profetas. Deus me convida ao arrependimento. Deus enviou sinais e maravilhas para testificar do nascimento e da morte do Salvador. A repreensão do Senhor é um sinal de seu amor. Os profetas nos direcionam a Jesus Cristo. Mais uma vez eu convido você a ficar aqui comigo até o final, assistir a aula completa, e nós vamos estudar estes tópicos de Elamã, que vale muito a pena nós aprendermos mais ainda sobre a importância dos profetas. A introdução da aula diz: na primeira vez em que Samuel, o Lamanita, aqui são os ensinamentos de Samuel, o Lamanita, que estão registrados aqui nesse livro de Elamã, procurou compartilhar as boas novas em Zaraenla, foi rejeitado e expulso pelos nefitas, que eram duros de coração. Era como se eles tivessem construído uma muralha impenetrável em volta do coração que os impedia de aceitar a mensagem de Samuel. Ele entendia a importância da mensagem que compartilharia e demonstrou fé ao seguir o mandamento de Deus para que voltasse e profetizasse. Assim como Samuel, todos nós encontramos muralhas à medida que preparamos o caminho do Senhor e nos esforçamos para seguir seus profetas. Eu testifico que isso é verdade. Muitas vezes nós queremos compartilhar o evangelho e encontramos muralhas e desafios na nossa vida. Como Samuel, também testificamos de Jesus Cristo, o qual sem dúvida virá, e convidamos todos a acreditar em seu nome. Nem todos ouvirão, e alguns podem se opor ativamente a nós. Mas os que acreditarem na mensagem, tendo fé em Cristo, saberão verdadeiramente que é uma mensagem de boas novas de grande alegria. Olha só como é maravilhosa essa aula, como nós vamos aprender tópicos aqui importantes sobre esse tema que nós acabamos de ler e aprender. Bom, primeiro tópico, o Senhor nos adverte por meio de seus profetas. Na aula anterior nós já falamos sobre isso, inclusive eu usei aqui a mesma foto. Sempre houveram profetas desde a criação do mundo. Adão foi o primeiro profeta. Assim como Abraão, Moisés, todos eles foram profetas, e Deus sempre falou com o seu povo através dos seus profetas. E atualmente não seria diferente. Por que que Deus não teria profetas no mundo atual, nos dias de hoje? Então, na verdade, existe um profeta, e esse profeta hoje se chama Russell M. Nelson, né? Assim como ele tem os seus 2 conselheiros e seus 12 apóstolos, como na igreja primitiva de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja na face da terra que possui um profeta e seus apóstolos, assim como na igreja primitiva de Jesus Cristo. Pense nisso. Isaías 62:6 lembra sobre a importância de ter profeta na terra. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Então, esses guardas que o Senhor está se referindo aqui são os profetas que o Senhor sempre colocou para nos proteger. E Ezequiel 33 fala: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. O que é o atalaia? Aquele que fica lá no topo da torre, vigiando, para poder avisar ali o povo. E ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte.
Então aqui a gente aprende da importância desses atalaias que servem como guardas, que ficam lá no topo, no alto da torre, tocando ali a trombeta para poder avisar o seu povo sobre a vontade de Deus. E aqui a imagem do lado direito, nós vemos uma imagem do anjo Moroni, que fica no topo de todos os templos no mundo todo, como um atalaia, trocando a trombeta que vai ser anunciado, né? Quando Jesus Cristo irá voltar aí pela segunda vez, ele irá anunciar aí através dessas trombetas que serão tocadas. Então aqui nós vemos as palavras de Samuel Lamanita em Alamã 13, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor, em virtude da dureza de coração do povo dos nefitas, a não ser que se arrependam, tirarei deles a minha palavra e retirarei deles o meu espírito, e não os tolerarei por mais tempo, e contra eles voltarei o coração de seus irmãos. Então aqui o Senhor estava falando que o coração do povo nefita estava muito endurecido, deixaram de acreditar na palavra de Deus, e o Senhor fala que a não ser que eles se arrependam, ele vai tirar o espírito de Deus daquele povo. Então, vemos aqui a importância de nós seguirmos, e para termos o espírito conosco, nós precisamos aí ter um coração quebrantável, um espírito contrito para poder aceitar a palavra, aceitar o evangelho em nossas vidas e não fazer como os nefitas estavam fazendo nessa época, duros de coração, rejeitando a palavra. Ele continua o conselho, Samuel continua falando: Olhai, ó povo desta grande cidade, escutai minhas palavras, sim, escutai as palavras que o Senhor diz, pois eis que ele diz que sois amaldiçoados por causa de vossas riquezas, e também são amaldiçoados as vossas riquezas, porque nelas colocastes o coração, e não escutastes as palavras daquele que vô-las deu. Então aqui não é proibido nós sermos ricos. A escritura não fala isso. O problema é quando você coloca a riqueza em primeiro lugar na sua vida. É quando você coloca o seu coração naquele bem material que você possui, na riqueza que você possui. Então, esse era o problema, né? As pessoas seriam amaldiçoadas porque elas estavam colocando o coração nas riquezas. Não vos lembrais do Senhor vosso Deus nas coisas com que ele vos abençoou, mas sempre recordais vossas riquezas, não para agradecer ao Senhor vosso Deus por elas. Sim, vosso coração não se achega ao Senhor, mas enche-se de grande orgulho, com ostentação e com grande arrogância, invejas, discórdias, malícia, perseguições e assassinatos e toda a sorte de iniquidades. Ou seja, as pessoas se apegando a tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era iniquidade, tudo aquilo que se distanciava de Deus. E ali Samuel estava alertando o povo sobre todo esse perigo aí de se afastar do Espírito. E no 26 fala: Eis que vós que sois piores do que eles, pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara-vos a palavra do Senhor, a qual testifica vossos pecados e iniquidades, revoltai-vos contra eles e o expulsais e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, e dizeis que é falso profeta e que ele é um pecador e que é do diabo, porque ele testifica que vossas obras são más. Ou seja, então, quando vem um profeta que te chama ao arrependimento, fala para você largar o pecado, largar o vício, largar o cigarro, largar a pornografia, todas essas coisas que afastam o espírito, quando vem alguém e fala isso para você, se você está praticando iniquidade, você vai falar: sai daqui, Satanás, sai daqui, representante do diabo. Você vai começar a se revoltar contra essa pessoa, e era o que estava acontecendo, achando que aquele que estava chamando o povo ao arrependimento era um falso profeta, né? E, na verdade, eu acho que eu até grifei aqui falso profeta, né? O que significa isso? Hoje nós temos, como eu disse, profetas. Nós temos profetas que estão aqui para fazer a vontade de Deus e testificar ao mundo a vontade de Deus. E muitas pessoas podem acreditar que o profeta, né, atual, ele representa esse falso profeta. Olha só, quando fala assim, falso profeta se levantarão. Então, na verdade, fala, existe um profeta, mas será que ele é falso? Então, as pessoas vão questionar sobre isso. Aí vem aqui o meu argumento, presta atenção.
Quando alguém falar sobre falso profeta, é porque existe o profeta verdadeiro. Quando você compra um produto falso, é porque existe o produto verdadeiro. Então, se alguém questionar sobre falso profeta, você fala sim, existirão falsos profetas. Mas também, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E aí você pergunta para a pessoa, quem é o verdadeiro profeta? Assim como existe o falso, existe o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? E o verdadeiro profeta é o profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Mas eis que se um homem aparecer entre vós e disser, fazei isto e não há iniquidade, fazei aquilo e não sofrereis, sim, e ele dirá, andai segundo o orgulho de vosso próprio coração, sim, andai segundo o orgulho de vossos olhos, e fazei tudo quanto o vosso coração desejar. E se um homem aparecer entre vós e disser isto, vós o recebereis e direis que ele é um profeta. Então, olha só como é importante nós termos as escrituras para nos dar é, clareza. Mas eis que vossos dias de provação se passaram, procrastinastes o dia de vossa salvação, até que se tornou para sempre demasiado tarde, e vossa destruição é certa. Sim, porque durante todos os dias de vossa vida buscaste aquilo que não podieis obter, e buscaste felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que há em nosso grande e eterno cabeça. Então, as pessoas, não só naquela época, como foi registrado aqui por Samuel, mas atualmente, nos dias atuais, as pessoas estão buscando o quê? Felicidade na riqueza, as pessoas estão buscando felicidade na iniquidade, na perversão, na bebida, né? Na pornografia, na diversão é, descontrolada, né? Naquela através de bebidas alcoólicas, aquelas festas que duram o final de semana. Então, ou seja, a felicidade atualmente, muitas vezes, as pessoas estão buscando através da iniquidade, confundindo as coisas. E é isso que essa escritura está falando, exatamente isso. E aí ele chama o povo ao arrependimento, fala, meu, vocês estão buscando a felicidade no lugar errado. Né? Ele continua, ó povo da terra, oxalá ouvisseis minhas palavras, e eu oro para que a ira do Senhor se aparte de vós, e que vos arrependais e sejais salvos. Então, ou seja, para tudo tem jeito, para tudo tem jeito, basta você se arrepender. Né? Eu me batizei, eu me arrependi, eu construí minha família, eu tenho 3 filhas, atualmente 3 netos, e estou me esforçando em guardar os mandamentos, né? Procurando ser feliz, me arrependendo diariamente. Então, ou seja, é um esforço diário. Né? A felicidade é isso, a gente precisa se arrepender diariamente. Nós sabemos que existe um profeta. E o que esse profeta fala para nós hoje? Samuel, a gente aprendeu aqui, né, o Lamanita, que estava falando ali ao povo nefita, chamando ao arrependimento. E o nosso atual profeta, o que, que ele está dizendo hoje para nós? Eu separei aqui alguns conselhos do profeta para a gente relembrar aqui. Primeiro, permaneçam no caminho do convênio. Que é o convênio? Convênio são as ordenanças do batismo, por exemplo, quando você é batizado, você fez um convênio com Deus, de tomar sobre si o nome de Deus e de Jesus Cristo e de ser testemunha deles em todos os momentos, em todos os lugares. Então, quando você é batizado, você faz um convênio com Deus. É igual quando você compra uma casa, você compra e você faz um contrato. Ou quando você aluga uma casa, você faz um contrato com o proprietário da casa. Quando você é batizado e realiza as ordenanças de salvação, você faz um convênio com Deus. Então aqui o profeta está dando o primeiro conselho. Ele fala: permaneçam no caminho do convênio, ou seja, naquilo que você já prometeu, que é guardar os mandamentos. Segundo, descubra a alegria do arrependimento diário. Foi o que eu falei. Se você quer ser feliz, você tem que se arrepender diariamente e procurar ser uma pessoa melhor diariamente. Aprendam a respeito de Deus e de como ele trabalha. A gente precisa se esforçar para aprender como que Deus trabalha, como que ele opera. 4, busquem e esperem por milagres. Olha que interessante. A gente precisa não ficar só esperando, né? A gente precisa buscar e esperar. Vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor realiza milagres. Milagres. Olha só onde eu estou hoje. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre.
Então, assim, eu acredito em milagres e eu estou aqui buscando milagres, você pode ter certeza disso. Encerrem os conflitos em sua vida pessoal, ou seja, não vamos ter problema de relacionamento. Se você quer ser feliz, vai lá, reconcilia com a pessoa que você tem algum tipo de problema, vai lá, reconcilia, pede perdão, perdoa aquele que te ofendeu e você encerra os conflitos na sua vida. Esses são os conselhos do profeta. Sexto, pense celestial, controle aquilo que você pensa, porque tudo começa na sua mente, no seu pensamento. Depois que você pensa, vem os seus atos. Depois de praticar aqueles atos, se são frequentes, vem os hábitos. E aí depois vem o comportamento. Então, ou seja, se você tem alguma dificuldade, né, e começa a assistir e ver coisas que não deve, você está começando a colocar aquilo que não é celestial na sua mente. E isso é um problema, porque depois vai te gerar hábitos que vai te levar a prejuízo, né? Você muitas vezes vai ter dificuldade de sair desses pensamentos iníquos. Então, o profeta dá esse conselho: pense celestial. Passem mais tempo no templo do que na capela. Então, o templo, ele é um lugar sagrado, é um lugar onde nós realizamos ordenanças, é o lugar mais próximo aqui na terra onde nós estamos de Deus. Então, as pessoas se preparam para entrar no templo e depois que você se prepara e é digno de entrar no templo, você vai estar mais próximo de Deus. Então, aqui o profeta fala para nós passarmos mais tempo no templo, porque nós estaremos mais próximo de Deus, nós sentiremos mais paz e tranquilidade na nossa vida. E por último, esses são alguns dos conselhos, tá? Vocês podem pesquisar muito mais conselhos e colocar aqui no comentário os conselhos do profeta. E por último, resgate uma ovelha perdida. Agora, amanhã, né? Hoje é dia 10, terça, 9, 8, né? Hoje é dia 8. Amanhã é aniversário do profeta. Amanhã o profeta vai completar 100 anos de vida. E nesses 100 anos de vida, ele pediu de presente de aniversário que nós lembremos da parábola da ovelha perdida. Das 100 ovelhas, o pastor foi lá resgatar aquela ovelha perdida, aquela única ovelha perdida. E é isso que ele quer de aniversário, que nós resgatemos uma ovelha perdida. E é isso que nós estamos fazendo. E você pode fazer isso também. Deus me convida ao arrependimento, é o segundo tópico. Mas se vos arrependerdes e vos voltardes para o Senhor vosso Deus, eu desviarei a minha ira, diz o Senhor. Sim, assim diz o Senhor: bem-aventurados os que se arrependerem e se voltarem para mim, mas ai daquele que não se arrepender. Na aula anterior nós também falamos sobre isso, sobre arrependimento, e nessa continua também falando sobre arrependimento, a importância, ou seja, para tudo tem jeito, basta você se arrepender. Só tem dois pecados que são imperdoáveis. Dois pecados: derramar sangue inocente e negar a presença do Espírito Santo após obter um testemunho. Mas é muito complexo isso daí. Mas somente esses dois. Se você tem algum pecado ou erro na sua vida, basta você se arrepender, voltar a sua mente e o seu coração para o Senhor vosso Deus, como diz essa escritura. Próximo tópico: Deus enviou sinais e maravilhas para testificar do nascimento e da morte do Salvador. Então, aqui nós estamos falando do livro de Mórmon nesse período antes do nascimento de Jesus Cristo. Antes do nascimento de Jesus Cristo. E naquela época, eles já estavam avisando que nasceria, né, eles estavam profetizando que nasceria o Salvador da Terra. E foi registrado todos esses sinais, essas maravilhas que aconteceriam para o nascimento de Jesus Cristo. E foi escrito em Elamã 14:12, diz assim: e também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda, e para que acreditais em seu nome, ou seja, para todo esse objetivo aqui, né, o porquê que ele estava agindo dessa maneira, né, para que a gente pudesse, para isso que houveram os sinais, para que nós tivéssemos esse testemunho e soubéssemos que Jesus Cristo nasceria. Isso aquele povo naquela época que estava vivendo antes do nascimento de Cristo. E então aconteceu que Samuel, o Lamanita, profetizou muitas coisas, mas que não podem ser escritas. E eis que ele lhes disse: eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar,
E eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. Isto, eis que isto vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que os homens parecerá ser dia. Ou seja, a noite e o dia, né, iriam haver aqui um inverso, né? Ele fala assim: haverá grandes luzes no céu, de modo que a noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, ou seja, não haveria escuridão numa noite anterior, seria dia depois do dia novamente. Então, ou seja, por que isso? Para servir de sinal de que Jesus Cristo nasceria. Essa aí foi uma profecia que está registrada aí em Elamã 14. Portanto, haverá um dia em uma noite, em um dia, como se fosse um só dia e não houvesse a noite. E isto vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Imagina. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. E essa noite precederá o seu nascimento. Eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes, e isto também vos será por sinal. E eis que isto não é tudo, haverá muitos sinais e maravilhas no céu, e acontecerá que vós todos ficareis espantados e admirados, a tal ponto que caireis por terra. E acontecerá que todos que acreditarem no Filho de Deus terão vida eterna. Então nós estamos aqui, para vocês entenderem, nós estamos aqui no livro de Mórmon, no livro de Elamã, dentro do livro de Mórmon, escrito pelo profeta Samuel Lamanita, e ele estava profetizando que Jesus Cristo iria nascer. Isso foi antes do nascimento de Jesus Cristo, para todo aquele povo nefita e lamanita que saíram de Jerusalém lá 600 anos antes de Cristo, de Cristo. E aqui ele estava profetizando há 5 anos do nascimento de Jesus Cristo. Olha só que beleza que é o livro de Mórmon. Ele vem para complementar o estudo da Bíblia. Elamã 14. Mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal de sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será obscurecido, e recusar-se-á a dar-vos sua luz, e também a lua e as estrelas. E não haverá luz sobre a face dessa terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Então, ou seja, as profecias foram sobre os sinais e as maravilhas, tanto para o nascimento de Jesus Cristo, quanto também para a morte de Jesus Cristo. Aqui ele estava profetizando tudo o que ia acontecer, tanto no nascimento quanto na morte, depois da crucificação aí de Jesus Cristo. Por isso que nós temos essa imagem aí do lado. Sim, no momento em que ele entregar o Espírito, haverá trovões e relâmpagos por muitas horas, e a terra tremerá e estremecerá, e as rochas que estão sobre a face dessa terra, as que estão em cima como as que estão embaixo da terra, as quais sabeis agora que são sólidas, ou cuja maior parte constitui uma sólida massa, serão despedaçadas. Olha só, a gente vendo uma profecia e sabendo que aconteceu essa profecia. Não é bonito de ver isso? Sabendo que aquilo que foi profetizado aconteceu, e é assim que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Os profetas atuais estão alertando e convidando o povo a se arrepender, estão dando esses conselhos, assim como eu já li aqui, alertando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, que vai acontecer assim como aconteceu a primeira, assim como foi profetizado. Bom, próximo tópico. A repreensão do Senhor é um sinal de seu amor. Sim, ai deste povo que é chamado de povo de Nefe, e se não se arrepender quando vir todos esses sinais e maravilhas que lhes serão mostrados, pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor. Sim, ele amou o povo de Nefe e também o castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades castigou porque o ama. Então aqui a escritura fala que o Senhor castiga aquele que ele ama. E o povo de Nefe era um povo que Deus amava e que ele estava chamando eles ao arrependimento, que era um povo escolhido e que nós todos temos a chance e a oportunidade de se arrepender, né? E era exatamente isso que o profeta Samuel estava fazendo, chamando o povo de Nefe ao arrependimento.
Os profetas nos direcionam a Jesus Cristo. Eles estão aqui com esse objetivo, né? De nos direcionar para o caminho correto que vai nos levar de volta à presença de Deus. É para isso que existem os profetas. E Elamã 16 diz: Então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o Lamanita, proferidas de cima das muralhas da cidade. E todos que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe. E quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. Então, aqui do lado direito, a imagem aí representando esse momento, né? Samuel em cima da muralha convidando as pessoas, e muitos acreditaram nas suas palavras, se arrependeram e foram aí confessar os seus pecados, e muitos foram batizados, desejando aí seguir o exemplo. E todos os que não acreditaram nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados contra ele. Ou seja, nós vamos pregar o evangelho, não vai ter jeito. Muitos vão acreditar e muitos não vão acreditar, assim como aconteceu com Samuel. E, inclusive, não só não acreditaram, mas ficaram bravos com ele. E jogaram-lhe pedras sobre a muralha, e também muitos lhe atiraram flechas enquanto se encontrava em cima da muralha. Então, você imagina, você chamando o povo, muitos acreditando e outros atirando pedra e flecha em cima de você. E era o que estava acontecendo com Samuel. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras nem com suas flechas. Então, todas aquelas flechas e pedras não estavam atingindo ele. E isso foi um sinal para que eles pudessem ver que Deus estava com Samuel e que Samuel tinha poder. E esse poder, esse sinal que as pedras e as flechas não alcançavam Samuel, fez com que as pessoas acreditassem, aqueles mesmos que estavam atirando as flechas e as pedras, acreditassem que ele era um homem de Deus, que ele era um homem poderoso. E por causa disso, muitos se arrependeram. E aí, olha aí, é exatamente o que eu estou falando aqui na escritura. Ora, quando viram que não podiam atingi-lo, muitos mais acreditaram em suas palavras, de modo que se dirigiram a Nefe a fim de serem batizados. Ou seja, aqueles que estavam tentando aí atirar a pedra, atirar a flecha em Samuel, viram que não estava conseguindo, viram que ele tinha o poder de Deus com ele, esses mesmos acreditaram e se foram até Nefe e desejaram ser batizados. Porque eis que Nefe estava batizando e profetizando e pregando, proclamando arrependimento ao povo, mostrando sinais e maravilhas, fazendo milagres entre o povo, para que soubesse que Cristo viria em breve. Olha só os milagres acontecendo, né? Os milagres sempre aconteceram e sempre acontecerão, e não vai ser diferente nos dias atuais. Então, aqui ao lado direito tem uma fotografia minha, da minha esposa Camila, da minha filha Giovana e do meu genro Natan, né? Minha filha pregou o evangelho, ela foi uma missionária, foi uma sister, ela pregou o evangelho, nós somos uma família que prega o evangelho, assim como Nefe, assim como Samuel pregavam o evangelho para as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, apresentando o evangelho da igreja restaurada e convidando as pessoas a serem batizados na igreja, assim nós precisamos fazer nos dias atuais. E é assim que nós estamos procurando fazer aqui nos Estados Unidos, seja na internet, seja onde nós formos, nós vamos pregar o evangelho, vamos convidar as pessoas a conhecerem o verdadeiro evangelho, saber que existe um profeta vivo e que existem os templos para que nós possamos realizar as ordenanças de salvação, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. E que nós possamos também coligar Israel através das ordenanças do templo. Para isso que existem os templos. Então é para tudo isso que nós estamos aqui neste canal. Eu, por exemplo, já é o meu quarto ano. Esse ano eu vou finalizar os 4 livros que eu é, tenho registrado aqui no meu canal. Temos aqui o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Velho Testamento e o Novo Testamento, e este ano eu finalizo aqui com o livro de Mórmon. Então é para isso que existe esse canal, para chamar as pessoas ao arrependimento, para ser esse canal ser um atalaia, aquele atalaia que fica em cima da torre, convidando o povo e pregando o evangelho. É para isso que nós estamos aqui. E aí aqui eu deixo aqui uma homenagem à minha família e também ao meu neto, meu futuro neto Jordan, que vai nascer aqui nos Estados Unidos, e eu quero deixar registrado e essa homenagem aqui nesse momento especial que estamos vivendo,
para eles. E para finalizar, Elamã 16, e apesar dos sinais e maravilhas realizados entre o povo do Senhor e dos muitos milagres que eles fizeram, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo em toda a face da terra. Olha só, apesar de todos os milagres que aconteciam, mesmo assim Satanás teve grande poder sobre o coração do povo. E é aí que nós devemos tomar cuidado e saber que existem duas forças: a força do bem, que são aqueles que seguem a Deus, Jesus Cristo e guardam os seus mandamentos, e a força do mal, aqueles que seguem Satanás, aqueles que querem viver em pecado, iniquidade e não guardar os mandamentos de Deus. Então, existem os dois poderes. Basta você saber qual é o poder que você quer seguir e ter com você. E assim terminou o 90º ano em que o juízo governara o povo de Nefe. E assim terminou o livro de Elamã, conforme o registro de Elamã e seus filhos. Bom, aqui termina Elamã. Na próxima aula, nós vamos entrar no livro de Nefe, terceiro Nefe. Vamos estudar o capítulo de 1 a 7. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, deixe aqui o seu testemunho. Se você tem algum conselho do profeta que não foi escrito aqui, escreva aqui no comentário. E se você quer ganhar um livro de Mórmon, se você ainda não tem, clique aqui abaixo no comentário também. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem. Bye, bye.